aqui, viu? Tamo junto. Deus abençoa. O pastor Roberto estava comigo lá na Lagoinha Cuiabá. Meu Deus, quanto nós recebemos, né? Meu Deus do céu. Hoje eu parei, pastor, e fiquei lá em casa sentado no sofá e fiquei assim, sabe? Lembrando daquelas palavras, daquele momento ali. Como foi bênção. Eu tenho muito para compartilhar com você. Então vem domingo, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Pai, em nome de Jesus, aqui tá o teu filho, Jesus. Abençoa ele, que o Senhor possa falar através da vida dele, Espírito Santo. Pai, libera a tua palavra, libera a tua presença sobre este lugar, Jesus, e que nós possamos ouvir, Pai, que o nosso coração seja um ambiente onde essa semente vai cair e vai frutificar. Em nome de Jesus, estamos prontos para ouvir da tua palavra e receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que gosta de dar glória a Deus aí? Tem crente que gosta de aleluia? Uma coisa que eu aprendi é o seguinte: quando você fala um aleluia, parece que fica assim completo. Um aleluia, ele precisa vir junto com o quê? Com um glória a Deus. E se você fala um glória a Deus, fica meio incompleto também, a gente precisa de um aleluia. Então, se você quiser falar um aleluia, fale o aleluia, mas não perca a oportunidade, também fale um glória a Deus. E, se falar um glória a Deus, também não perca a oportunidade de dar um aleluia. Deus tem coisas boas para falar aqui nessa noite. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus bem alto. Amém, amém. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4, no verso 16. Lucas 4, 16. Aleluias. Aleluias. Aí já pegou. De repente eu vou escolher o lado que eu vou pregar, tá? Se esse lado aqui estiver mais animado, eu vou pregar mais pra cá. Se esse lado estiver mais animado, eu vou pregar mais pra cá. Se vocês sentirem de ficar todo mundo aqui no meio aqui, ou todo mundo aqui no canto, todo mundo junto, glória a Deus, aleluia. E uma coisa que eu aconselho vocês: venham no domingo, venham no culto de domingo, porque eu tava com o pastor lá em Cuiabá e o negócio foi muito sério. E a gente que ministra, a gente não recebe para ficar obeso. A gente não recebe unção para ficar obeso. A gente não aprende da palavra para ficar obeso espiritualmente. A gente recebe para passar. E o que a gente recebeu lá foi coisa grande. Acessos, portas, decretos, unções, ministrações. E vocês estão debaixo dessa palavra. As ministrações que o pastor dessa casa recebeu, vocês estão recebendo também. Então, se eu fosse vocês, eu estaria no domingo aqui. Lucas 4, 16, 20. Se eu fosse colocar um tema nesta mensagem, e eu coloquei, seria o poder transformador da unção. Culto fé, né? É culto fé. Então você saiu da sua casa numa quarta-feira à noite para vir para a casa do Senhor com chuva, porque você tem fé, amém? Amém? Então você vai me prometer que você não vai distrair, você não vai mexer no celular, você vai estar assim, aberto para o que o Senhor tem para falar contigo nesta noite. Lucas 4, 16, 20 está escrito: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Olha, eita. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha, leia isso com o poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Olha esse verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, aleluias, e apregoar um ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e, sentando-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Tem mistério. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você se coloque de pé. Porque quando a gente está falando de fé, de culto fé, então a gente tem que se quebrantar. A gente tem que confessar pecados, a gente tem que se santificar e a gente tem que chamar a presença do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo e te dou graças pelo teu amor, pela tua fidelidade. Eu te louvo porque o Senhor está aqui. O Senhor é um socorro bem presente, o Senhor está nessa obra, o Senhor está nessa casa, o Senhor está na vida dos seus irmãos. Nesta hora, Senhor, nós entramos, ó Deus, num lugar de arrependimento, num lugar de quebrantamento, Senhor, e nós confessamos pecados nesta hora. Os teus filhos estão aqui, ó Deus, eu no púlpito do Senhor confesso pecado, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões. Os teus filhos estão aqui, ó Deus, apresentando, ó Deus, pecados, medos, ansiedade, depressão, dor, mágoas. Nós colocamos, ó Deus, aos pés da cruz. Nós queremos, ó Deus, colocar aos pés da cruz os nossos medos. Queremos colocar aos pés da cruz os nossos pecados, as nossas ansiedades, a depressão, as nossas dores, as nossas mágoas, ó Deus. Colocamos aos pés da cruz, é porque na cruz que podemos ser salvos. Em nome de Jesus, tira esse peso, Senhor, tira isso que nos afasta de Ti, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser, ó Deus, canais limpos, ó Deus, em nome de Jesus nós cremos no Teu agir, confessamos pecado, Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão, ó Deus, por aqueles pecados ocultos, pedimos perdão, ó Deus, por aqueles pecados de estimação, pedimos perdão, ó Deus, por estarmos, ó Deus, vivendo com uma ansiedade, muitas vezes discordando ou desconfiando ou duvidando da sua palavra. Nós estamos no ano da provisão e o Senhor fala que vai prover, e muitas vezes nós temos ansiedades e medos e não colocamos, ó Deus, essa provisão na nossa vida. Tomamos, ó Deus, parte da palavra para a nossa vida, mas o Senhor quer a palavra completa, é o ano da provisão. Nós confessamos aqui, ó Deus, nossos pecados, nossos medos, ansiedade, depressão, dor, mágoa, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, nesta mesma unção, nesse mesmo poder, nós pedimos a Ti, ó Deus, para que nós venhamos a ser homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, trabalhadores melhores, pastores melhores, servos melhores, maridos melhores, esposas melhores, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, depois de ter colocado, ó Deus, os nossos pecados, os nossos medos na cruz, nós entramos, ó Deus, num campo de santificação e queremos, ó Deus, nos santificar, trabalhar na nossa vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Deus, para que a gente venha a ser pessoas melhores, cidadãos melhores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos aqui, nós repreendemos toda a corrupção que possa acontecer na nossa vida, em nome de Jesus, porque nós vamos ser um pai melhor, uma mãe melhor, um trabalhador melhor, um líder melhor, ó Deus, um levita melhor, ó Deus, um voluntário melhor, um diácono melhor, ó Deus, porque é para a Sua honra e para a Sua glória, ó Deus, para a Sua honra e para a Sua glória. Confessamos pecados, ó Deus, buscamos a santificação, para nesta hora chamar a presença do Espírito Santo para esse lugar. E canta lá baixo, canta lá baixo, canta lá balabachai. Espírito Santo de Deus, faça-se presente em nosso meio. Visita cada vida e cada coração. Em nome de Jesus, ó Deus, sem o Seu Espírito não somos nada. Nós queremos, ó Deus, sermos pessoas com coração limpo, ó Deus, em nome de Jesus. Mãos limpas e o coração puro para receber o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, o Espírito, esse Espírito que faz morada em nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus. E nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu trabalhar. Nós cremos que o melhor lugar para estarem debaixo da Sua poderosa mão, em nome de Jesus. Mas muitas vezes os pecados nos afastam da Tua presença, ó Deus, e estamos nesta hora nos reconciliando, ó Deus, contigo, apresentando na cruz os nossos pecados, os nossos medos, aquilo que atrai, que nos afasta de Ti. Buscamos a santificação e clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, porque louvor sem o Espírito Santo não é louvor, pregação sem o Espírito Santo não é pregação, recepção sem o Espírito Santo não é recepção, ofertório sem o Espírito Santo não é ofertório. A igreja do Senhor aberta sem o Teu Espírito Santo não é igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém, amém. Senta glorificando esse Deus maravilhoso, porque Ele está aqui. Nós não viemos aqui para passear. Eu não vim aqui apenas para conhecer a igreja. Eu não vim aqui apenas para conhecer os irmãos. Eu vim aqui para profetizar algo da vida, na sua vida. Algo da parte do Senhor. E quando nós vemos aqui no livro de Lucas, eu vejo como que a unção é importante na sua vida. Eu leio novamente aqui o verso 18, e ele me constrange, porque está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus estava lendo Novo Testamento, Lucas. Jesus entrou na sinagoga num sábado. Ele pegou o livro de Isaías para ler. O que Jesus estava fazendo? Ele estava declarando a palavra. Então nós já aprendemos aqui que nós temos que declarar a palavra da nossa vida. Se você quer milagre na sua vida, aprenda uma coisa: as profecias e os decretos que a Bíblia Sagrada tem aqui, aprenda a colocar esses decretos na sua vida. Tome posse do que está escrito aqui, não é da boca para fora. O próprio Jesus leu Isaías e já profetizou, já decretou: o Espírito do Senhor. Quem é o Espírito do Senhor? Fala: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Fale alto: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O primeiro ponto eu quero deixar com vocês, que eu aprendo aqui, que a unção consagra. Você que gosta de anotar, você que gosta de... Se você tiver com seu celular, eu só libero sem que Jeová mande um raio na sua cabeça, só se for para anotar. Então o primeiro ponto que eu quero deixar com vocês é que a unção consagra. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O Espírito Santo está sobre a minha vida. Ou seja, fale: está sobre a sua vida. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: o Espírito Santo está sobre a sua vida. Ele está sobre a sua vida, porque Ele te ungiu. Então o primeiro ponto que eu quero deixar com vocês é que a unção consagra. A unção te consagra o quê? A posições de autoridade. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não vim aqui para passear. Então o que for lançado aqui, você pega para a sua vida e você vai dar o testemunho. É culto fé. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção daquilo que não vemos. E uma coisa que eu quero deixar para você que não está aqui na mensagem é o seguinte: quantos aqui tem uma promessa? Eu vou contar um segredo para vocês bem baixinho. Essa promessa já é realidade no céu. Vou falar bem baixinho aqui. O nosso dever agora, sabe qual é? É trazer o céu para pertinho ou a gente subir. Aquilo que você aqui na terra acha que é promessa, você ainda está vivendo o campo da promessa. Para Deus, que é eterno, que é soberano, que é onipotente, onipresente, onisciente, que é imutável, já é realidade. Então é muito melhor a gente viver a realidade do céu do que a promessa na terra, amém? Então tome posse dessa palavra em nome de Jesus. A unção consagra. A unção consagra. Consagra em quê, pastor? Consagra posições de autoridade. Na Bíblia Sagrada a gente não vê nenhum rei, a gente não vê nenhum sacerdote, a gente não vê nenhum profeta atuando, iniciando o seu chamado, iniciando o seu ministério sem unção. Quer exemplo? Qual rei? Rei Davi. Davi, quando começou o seu reinado, antes ele precisou o quê? Ser ungido pelo profeta Samuel. E é lindo quando a gente vê que muitas vezes a gente fica assim: pastor, me olha aqui, olha, pastor, me olha aqui, olha, eu estou aqui, ó, me veja aqui, ó. Mas quando o profeta Samuel achou Davi, Davi não estava na mesa, Davi estava cuidando de ovelhas. E o profeta Samuel falou assim: ó, então, deixa eu falar um negócio aqui. A mesa aqui tá bonita, tá legal, tem um monte de gente aqui, tá bacana, mas é o... Sabe aquele lá? Aquele que está cuidando de ovelha? Aquele que está agradando ao coração do Senhor? É aquele que eu quero, chama ele. E não para por aí. Arão foi ungido por Moisés. Eliseu foi ungido por Elias. Então a gente vê o rei Davi, a gente vê o sacerdote Arão, a gente vê o profeta Eliseu. Antes de iniciar o seu chamado, antes de iniciar o seu ministério, ele precisava o quê?
de unção. Eu aprendi isso no meu início da caminhada cristã, que falava assim: pastor, o que é unção? E eu guardei isso para mim até hoje. Que ele falou assim: Roberto, uns são e outros não são. Então pega essa palavra para você. Ele te consagra posições de autoridade. Então eu falei o quê? Um rei, falei um sacerdote e um profeta. Os três, tanto o reinado, quanto o sacerdócio, quanto o ministério profético, precisam do quê? De unção. Eu dei o exemplo de quê? Do rei Davi, do sacerdote Arão e do profeta Eliseu. E quando a gente lembra de Jesus? Jesus, ele era rei, ele era sacerdote e era profeta. E ele foi ungido. E nós estamos vivendo essa época da graça. E você recebe essa unção em nome de Jesus. A unção te consagra, ela te consagra a posição de autoridade. Ela consagra o seu chamado a Deus. Antes de iniciar o ministério, antes de Jesus ir para o deserto, o que ele passou? Ele foi ungido. Deus vai te levantar aqui nessa obra. Deus vai te levantar aqui nessa casa. Não fique indiferente ao que está acontecendo. Não fique indiferente. Não pense que as coisas vão acontecer e eu vou estar aqui. Não pense dessa forma. Eu vou chegar onde eu vou chegar num próximo ponto nisso. Não vou dar spoiler, não. A unção consagra posições de autoridade. A unção consagra o seu chamado a Deus. E a unção, ela te consagra para uma vida de santificação. Essa unção ela é tão gostosa, ela é tão maravilhosa, que ela te constrange. A gente precisa ficar constrangido. Você sabe por quê? Porque quanto mais unção você tem, mais cheio de Cristo você está, mais parecido com Cristo você está. E essa unção vai te constranger de pecar. Por isso que eu estou te falando, a unção, ela te consagra a uma vida de santificação. Você vai pecar, infelizmente eu não vou dizer que você nunca vai pecar, mas essa unção vai te incomodar num sentido de você falar: não, eu tenho que me arrepender logo, eu tenho que me quebrantar logo, eu já tenho que ir para o meu lugar de arrependimento, eu tenho que confessar pecados, eu tenho que me santificar e eu tenho que chamar o Espírito Santo. Então a unção consagra. Eu quero que nessa hora você se coloque de pé. Calma que eu não estou terminando não. Eu sou um pregador reativo, então eu gosto do glória a Deus e do aleluia. E aqui eu sei que tem gente pentecostal. Declare agora na sua vida, ó, coloque a mão no seu coração aqui, ó, declara, bate no peito assim, ó, e fala assim: eu tenho uma vida consagrada ao Senhor. Fala assim: eu tenho uma vida consagrada ao Senhor. Essa unção te consagra. Declare com força, com determinação: eu tenho uma vida consagrada ao Senhor. Eu tenho uma vida consagrada ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Senta glorificando esse Deus maravilhoso. Tem mais. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Segundo ponto, a unção liberta. Primeiro ponto, a unção consagra. O segundo ponto, a unção liberta. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então, essa libertação, ele vai te libertar das amarrações do pecado. Você pode estar preso no pecado. Vocês sabem o que é o cativo? Cativo tem a ver com cativeiro. Então, quando fala assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, imagina o seguinte: um cativo é uma pessoa que foi sequestrada e está mantida em um cárcere privado, num cativeiro. Então, olha, esse cativeiro seria um prisioneiro de guerra. Quando a gente fala de cativo, você imagina o seguinte: o cara foi sequestrado, está mantido numa cela, está ali e está com alguém apontando a arma na cabeça, fala assim: está mantido ali em cárcere privado. Então é esse cativo que o Senhor ele quer libertar. A unção liberta os cativos. E muitas vezes fala: não, graças a Deus eu tenho uma liberdade, eu não estou vivendo uma situação de cativeiro não, glória a Deus, aleluia. Mas aí você lembra do pecado de estimação. Aí você, de repente, você está vivendo num cativeiro com esse pecado. E o Senhor, ele nos liberta dessa amarração do pecado. Então aí, ó, imagina o seguinte: você
está amarrado no pecado, você está sequestrado, o pecado te sequestrou, te colocou cativo. E o Senhor, Ele fala, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E não para por aí. A unção liberta. A unção liberta das opressões espirituais. Eu não sei o que você passa na sua casa, eu não sei se no seu trabalho, mas eu tenho uma palavra para você. O Senhor, Ele vai te libertar de toda a opressão demoníaca na sua família. Toda a opressão demoníaca. Às vezes é aquela pessoa que acorda de madrugada, não para orar, mas acorda de madrugada porque tem uma opressão. Ou então no trabalho, você está sentindo uma opressão demoníaca mesmo. O Senhor, Ele liberta. Essa unção nos liberta dessa opressão maligna. A sua família, o inimigo não vai ter poder mais de oprimir a sua família. Acabou. De hoje não passa. Se até hoje aconteceu, hoje não passa. Você vai decretar a libertação na sua família. Chega, eu não aceito mais. Declare sobre a sua vida. Eu tomo posse dessa libertação, dessa opressão espiritual. Minha família não vai ser mais atingida por opressão maligna. A unção liberta. A unção liberta das amarrações do pecado, a unção liberta das opressões espirituais e a unção liberta do quê? Dos traumas emocionais. Salmos 34, 17 e 18, vou ler rapidinho, só para não perder muito tempo. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os do espírito oprimido. Olha só, trauma, vício, depressão, medo, ansiedade, essas traumas emocionais, trauma de relacionamento. Às vezes você teve um casamento e separou, às vezes você teve um relacionamento e não deu certo, e você trouxe esse trauma para a sua vida. Às vezes é um trauma de uma paternidade mal resolvida, um trauma familiar. Esses traumas, o Senhor fala contigo nesta noite. Ele quer te libertar. A unção liberta. O Senhor me ungiu. Olha, o Senhor me ungiu. Essa palavra é para você. Fale, eu, fulano, fui ungido. Eu, fulana, fui ungido. Tome posse dessa palavra. Decreta a Bíblia na sua vida. Se você aprender isso, os milagres vão acontecer. Se coloque de pé novamente. Eu não vim aqui para brincar, eu não vim aqui para passear. Bate no seu peito assim, ó. E ó, pode falar baixinho para não constranger e nem para se expor. Mas o peito você vai bater com força. Mas você pode falar baixinho, pode falar em pensamento, mas dá um glória a Deus, aleluia. Você vai falar com Deus agora o que você precisa ser liberto. Bate no seu peito aqui, ó. E canta lá baixo, e canta lá baixo. Mirei canchore, canta lá baixo, e canta lá. Mirei canchore, canta lá baixo, e canta lá baixo. Senhor, visita cada um aqui. Eles estão apresentando a Ti, ó Deus, as áreas que precisam ser libertas. A unção liberta. A unção consagra e a unção liberta. Liberta, Senhor, o Teu filho, a Tua filha desses traumas emocionais. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Essa unção liberta. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu. O Espírito Santo nos ungiu. E nós não aceitamos, ó Deus, viver com traumas. Nós não aceitamos, ó Deus, viver com medo, com depressão. Em nome de Jesus. Senta glorificando o Senhor. Glorifica a Deus bem alto. A unção consagra. A unção liberta. Tem mais. Restauração da vista aos cegos. Então, a unção cura. A unção consagra, a unção liberta e a unção cura. Ela cura fisicamente. O ministério de Jesus foi marcado por sinais, prodígios e maravilhas e pelo ministério de cura. Eu não vou ficar aqui pontuando os ministérios de cura, porque isso é uma matéria do carisma. Cristo é aquele que cura. E eu tenho certeza que o pastor deve pregar várias vezes aqui sobre Jesus. Então vocês já estão cientes disso. Cadê os carismáticos? Eu sou carismático também. Sou professor do Carisma Team. Tem duas adolescentes daqui que são minhas alunas, boas alunas. E o Murilo, meu filho, tá aqui. Murilo, fica de pé aí. Meu carismático também, ó. Vascaíno, lógico. Aqui é mistério. A unção cura.
E ela cura fisicamente. Olha o que está escrito em Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A unção cura fisicamente, através de imposição de mãos, através da sua palavra profética. Declare sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu marido, da tua esposa, sobre a vida dos teus líderes. Declare a cura. Declare sobre a sua vida. Bate no seu peito e fala: eu recebo a cura em nome de Jesus. O Senhor, Ele carregou as nossas enfermidades na cruz. E muitas vezes a gente não toma posse dessa palavra. Não sou eu que estou dizendo isso não, é a palavra de Deus. Ele carregou as nossas enfermidades. Cura fisicamente e cura espiritualmente também. O que seria uma cura espiritual? Incredulidade. Você quer ver um exemplo de incredulidade? Sabe qual é a diferença da incredulidade para a dúvida? Eu vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Que o pastor falou que até meia-noite, está tranquilo, depois de meia-noite. Ele falou que era para esperar a chuva baixar. Manda mais, papai. A dúvida é o seguinte, é um testemunho real. É um testemunho real, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu fui curado de câncer em 2010. O Senhor, Ele me curou. Aí eu falo isso aqui do púlpito. Vocês dão glória a Deus e aleluia. Vocês acreditam no que o pastor está falando. Primeiro, porque é verdade. Óbvio. E segundo, você vai falar, o pastor ali tem intimidade com Deus. Então ele orou e o Senhor curou ele. Mas qual é a dúvida? É falar assim, curou porque é pastor. Mas eu estou na igreja há pouco tempo, eu sou um voluntário. Eu não sou pastor, então o Senhor não vai me curar. Isso é dúvida. Você acredita que Deus cura, mas não acredita que Deus te cura. Ele acredita que Deus cura o líder, a líder de intercessão. Aí é fácil, curar a líder de intercessão é fácil. Quero ver curar o irmãozinho. Isso é dúvida. Sabe o que é incredulidade? Eu aqui do altar, contar para você esse meu testemunho muito rápido, e vocês falam assim, mas também ele fez uma quimioterapia. Também ele não foi muito grave, mesmo ele dizendo que foi um câncer maligno, mas não deve ter sido muito grave. Então, a quimioterapia o salvou, a ciência o salvou. Isso é incredulidade. Se eu falei aqui que Jesus me curou, você tem que dar um glória a Deus, aleluia, igual você fez. E você tem que falar, o Jesus que curou, o pastor também vai me curar, a minha dor de cabeça. Então, essa cura espiritual, ele está curando o seu intelecto, a sua alma, o seu sentimento, para falar assim, repreende toda incredulidade, repreende toda dúvida, porque eu creio num Cristo que cura. Ele cura fisicamente, mas você tem que ter fé. A gente está no culto fé. Então rejeite toda dúvida na sua vida, rejeite toda incredulidade na sua vida. Não aceite incredulidade, não aceite dúvida na sua vida. É essa a cura. A unção, ele cura espiritualmente. E eu já falei aqui e repito, ele também cura emocionalmente. E é cura do medo excessivo. Muitas vezes você tem um medo excessivo. Você pode ter medo, não é errado, mas às vezes o medo excessivo, eu posso te falar, o Senhor, Ele cura o medo excessivo. O Senhor, Ele cura de depressão, Ele cura de ansiedade, Ele cura dos vícios emocionais, Ele cura as suas emoções, Ele cura a sua alma. Essa unção é uma unção que cura. Sabe o que o Senhor cura? Esse seu coração que ainda não liberou perdão. Cura emocional. Sabe o que o Senhor cura? Através da unção, essa mágoa de anos que pode estar atrasando uma bênção na sua vida. Sabe o que o Senhor cura? Rancor. Às vezes você tem um rancor por uma pessoa e isso está aí bem escondidinho e o Senhor cura. Sabe o que o Senhor cura? Ele cura a sua identidade. Nós vivemos num mundo em que eles querem distorcer a identidade, masculinizar
a mulher, feminilizar o homem. Nós rejeitamos isso. O Senhor cura a identidade. Mãe vai tratar o filho como mãe. Pai vai tratar o filho como pai. O filho vai respeitar o pai. Ele cura. Você vai ter uma identidade de pai, uma identidade de mãe. Filho, identidade de filho. Então essa cura, essa unção que cura, ela cura o quê? Ela cura fisicamente, ela cura espiritualmente e ela cura emocionalmente. E o que eu estou fazendo depois de cada tópico? Se coloque de pé. Foi o que eu disse, eu não vim aqui para brincar. Eu vim aqui para profetizar na sua vida. Testemunhos serão contados. Coloque a mão no seu coração. Bate lá com força. E declare na sua vida, Isaías 53:4. Jesus carregou as suas enfermidades. Ele carregou as suas enfermidades e colocou na cruz. Toma posse dessa palavra. A Bíblia é a tua profecia. Essa Bíblia sagrada é a sua profecia. Declare Isaías 53:4. Jesus Cristo carregou as nossas enfermidades. Declare em nome de Jesus. Você vai contar o testemunho. Essa doença que te acompanha há muito tempo vai ser curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar as bênçãos do Senhor. Eu creio. Os testemunhos serão contados. Aleluias. Senta glorificando esse Deus maravilhoso. A unção consagra, a unção liberta, a unção cura e a unção capacita. Eu vou acelerar. A unção capacita para pôr em liberdade os oprimidos. O que é um oprimido? É algo que está comprimido, está oprimido. Então você imagina o seguinte: para pôr liberdade nos oprimidos. E essa unção ela capacita. Olha o que está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ele te capacita para o serviço. A unção não é só para experiência pessoal. Essa unção não é para você só chegar aqui e girar. Não, eu gosto, eu corro, eu gosto, eu pulo, eu caio. Mas essa unção, foi o que eu falei no início, não é para você ficar obeso espiritualmente, falar eu sou cheio da unção. Essa unção que te capacita é para você utilizar para o reino. Essa unção vai trazer você para cá triste. Você vai pegar a plaquinha do plug e vai dar um sorriso pela fé e você vai atingir aquela vida. Porque a unção não é sobre você. Porque você pode estar em um momento triste, mas você é vencedor em Cristo Jesus, e a unção te capacitou. Então você vem sorrir e você declara a paz do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio, ele desceu sobre vocês. Meu Deus, oh aleluias. Ele te capacita para a ousadia profética. Olha, ele te capacita para o serviço, ele te capacita para a ousadia profética. Então ele vai tirar o temor humano. Olha o que está escrito em Atos 4:31. Todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Não falou metade. Não falou assim, só pregador. Só quem tem um chamado de pregador. Quem é levita, essa palavra não é para você. Quem é de oração não é para você. Não, está escrito. Todos foram cheios de Espírito Santo e anunciavam com ousadia o que? A palavra de Deus. Não venha com justificativa. Não, eu não nasci para pregar não. Eu nasci para ficar aqui só. Amém. E prega. Eu nasci para louvar. Louve e prega. Atos 4:31. Não reclama comigo não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não está falando metade. Metade da igreja foi cheia do Espírito Santo. E metade anunciava com ousadia a palavra de Deus. Está falando todos. A unção capacita para o serviço. Ele capacita para a ousadia profética. Ele capacita para a autoridade ministerial. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja,
Dons espirituais são ativados através da unção. Se coloque de pé. Eu não vim aqui para passear. Declare sobre sua vida agora, ó. Serei breve, mas o Senhor, Ele é eterno e Ele é o dono do tempo. Eu quero que você declare sobre sua vida agora essa capacitação ministerial. Levitas, vocês querem mais capacitação? Fala com Deus agora. Pregadores, vocês querem mais capacitação? Fala com Deus agora. Dons espirituais, eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero... Fale agora, declare sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, os seus filhos estão aqui, ó, batendo no peito e declarando. Senhor, ativa os dons espirituais sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eu creio no teu agir, eu creio no teu trabalhar, eu creio, Senhor, nas grandes coisas, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão querendo, ó Deus, os dons, o dom de línguas estranhas, dom de capacitação, pregador, levanta, Senhor, pregadores, levitas, levanta, Senhor, voluntários capacitados, porque tudo é para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Senta glorificando esse Deus maravilhoso. Eu vou fechar a Bíblia. Eu vou fechar a Bíblia para parecer que eu estou acabando. Último ponto. Último ponto. A unção. A unção restaura e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fica de dever de casa, mas essa unção ela é uma restauração completa. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Em Levítico 25, 8 e 17, fica como dever de casa. Fala sobre o que? Um jubileu hebraico. Não vou entrar no mérito disso, mas no jubileu hebraico, durante esse período do jubileu hebraico, escravos eram libertos, terras eram devolvidas e dívidas eram canceladas. Passou? Ninguém pegou? Gente, vamos lá. Escravos eram libertos, terras eram devolvidas e dívidas eram canceladas. Levítico, essa palavra está aqui para mim e para você. Foi o que eu falei, eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para lançar decretos. Se você entender que as profecias que estão na palavra do Senhor, você toma para você, os milagres vão acontecer. E está aqui, Levítico 25, 8 e 17, fala sobre o jubileu hebraico. Os escravos eram libertos, as terras eram devolvidas e as dívidas eram canceladas. E o maravilhoso, sabe o que é? Isso é no Antigo Testamento, mas nós temos também no Novo Testamento. Em Atos 3, do 20 a 21, nós falamos sobre o jubileu vivo. Quem é o jubileu vivo? É Jesus. Jesus é o jubileu vivo. Então ele restaura todas as coisas, a restauração é completa. Essa restauração que aconteceu no jubileu hebraico, acontece até os dias de hoje, através de Jesus na sua vida. Se você tem essa unção que restaura, ele vai te libertar. Escravos serão libertos, as terras serão devolvidas, dívidas canceladas. Ou seja, o Senhor vai te dar uma restauração completa. O Senhor, ele restaura a alegria e a identidade. Ou seja, vai ter paz no lugar da ansiedade. Você que tinha uma ansiedade, Deus vai te dar paz. Esse vazio que você pode sentir, ele vai colocar um propósito. Essa restauração, ela é completa. Ela é completa. Ela não é pela metade. O Senhor não vai restaurar parte, ele vai restaurar completamente. E para encerrar, eu concluo fazendo uma pergunta e eu vou responder. Por que Jesus citou Isaías 61? Por que Jesus, quando entrou na sinagoga no sábado, ele pegou e citou Isaías 61? Eu concluo a mensagem deixando essa pergunta. Por que Jesus citou Isaías 61? Eu te respondo. Porque esse texto era um texto messiânico. Jesus entrou na sinagoga e falou com os judeus. E ele disse, vou ler novamente aqui, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Concluo dizendo isso. Jesus entrou na sinagoga, judeus, e ele leu uma palavra messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu o assistente e sentou. Como assim sentou? Ele sentou na cadeira que era reservada ao Messias. Os judeus ficaram desesperados. E ele falou assim: eu sou Deus. Eu sou Deus. Como que você evangeliza um judeu? Lucas 4, 16, 20. Sabatina pastoral, pega. Lucas 4, 16, 20. Jesus, ele pregou essa palavra messiânica. E ele falou: eu sou o cumprimento dessa promessa. E ele sentou na cadeira do rei. Falou: eu sou Deus. 100% homem, 100% Deus. Se coloque de pé. Esse Jesus que é Deus, ele está aqui nessa noite. Esse Jesus que consagra, esse Jesus que liberta, esse Jesus que cura, esse Jesus que capacita, esse Jesus que restaura, ele está aqui. Eu quero nesta hora fazer uma oração. Primeiro para quem já está caminhando com o Senhor há mais tempo, e você saiu da sua casa na quarta-feira à noite para receber um milagre do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você fale para Ele agora qual é o milagre. Eu vou orar, depois a equipe de louvor vai completar a obra aqui com uma unção, poder, mistério, língua estranha, profecia. Deixa Deus usar vocês aqui no mistério. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te damos graças, ó Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Tu és poderoso, justo, santo, tu és socorro bem presente, o Senhor está aqui, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, eu profetizo cura, eu profetizo libertação. Tu és maravilhoso, Senhor, para fazer muito mais que pedimos ou pensamos. E nesta hora, Senhor, visita cada um, que o teu Espírito Santo sonde, Senhor, cada vida e cada coração. Joga por terra, Senhor, tudo que não provenha de ti, toda barreira, porque esta unção, ó Deus, essa unção consagra, essa unção liberta, essa unção cura, essa unção capacita, essa unção restaura. Em nome de Jesus, os testemunhos serão contados, curas acontecerão neste lugar, sinais, prodígios